Senhor tem assim conduzido, inspirado a gente para falar sobre a capacidade de reinventar-se. Essa linguagem é uma linguagem muito própria do mundo corporativo, né? Dessas linguagens atuais aí, dessas falas atuais, mas isso é fruto de uma reflexão minha sobre um momento da vida de Davi atípico. Davi era um camarada amado, ele era um camarada de vitória. A gente tem inúmeros relatos da vida de Davi em que ele vence, em que as pessoas o admiram, em que as pessoas o reconhecem. A vitórias era assim a marca na vida de Davi. Davi era tratado desse jeito, a ponto de que fizeram uma música em Israel, e essa música causou uma polêmica grande, mas fizeram uma música dizendo que se Saul era capaz de matar 1000 homens, Davi era capaz de matar 10.000 homens. Então, a marca de Davi era vencer, a marca de Davi era conquistar, a marca de Davi era ser respeitado. Mas houve um tempo que sai desse eixo, que sai dessa lógica. É um momento de fracasso em Davi, um momento de desgaste na vida de Davi, um momento em que Davi não foi amado. Pelo contrário, Davi foi odiado. Um momento em que as pessoas que amavam Davi planejaram matá-lo. Os seus valentes, os seus guerreiros, os homens que davam a vida por ele, ficaram tão enlouquecidos com seus próprios erros, quer dizer, com os erros que Davi cometeu, que planejaram matá-lo. Eu pensei nesse texto, nessa reflexão, por causa dos momentos de nossa própria vida em que o fracasso se estabelece, em que as circunstâncias adversas se estabelecem. Os momentos em que os nossos erros transbordam da vida da gente para machucar pessoas ao redor, para causar dano a pessoas ao redor. Momentos em que a gente não é tão querido assim. Momentos em que as coisas saem do controle da gente. Mesmo que a gente tente fazer tudo certo, momento em que a gente faz tudo errado. E Davi teve uma graça e uma capacidade espiritual de se reinventar. Ele teve uma resiliência, um poder de resiliência muito forte, e eu queria que a gente pensasse nisso juntos, e a minha expectativa é que quando a gente terminar hoje de dividir a palavra, você tenha no coração como sair de um momento como esse, se você está vivendo, ou mesmo que não esteja vivendo, que o Senhor te dê bagagem suficiente para quando chegar, porque uma das certezas da vida é que o dia mau chega, é que o dia de tristeza chega, é que o dia da adversidade chega. Quando a gente se depara com a nossa humanidade, com a nossa limitação, em que a gente se percebe muito tendencioso ao erro, mesmo tentando acertar, mesmo tentando fazer tudo certo. Que o Senhor nos dê bagagem, que o Senhor nos dê graça essa noite. Amém? Vamos ler um texto? No primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1, até o versículo 6, a parte inicial. Samuel 30, versículo 1, até o versículo 6. Você encontrou aí? Lê comigo, acompanha comigo essa leitura. Olha só que interessante. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul. E Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres e seus filhos e suas filhas
tinham sido levados cativos, como escravos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a carmelita. E Davi se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa de seus filhos e por causa de suas filhas. Só até aí. A gente não pode, a gente não consegue, a gente não é capaz de garantir o sucesso o tempo todo. A gente não consegue prometer sequer às pessoas que a gente ama que a gente não vai falhar com elas, que a gente não vai decepcionar, que a gente não vai ferir. Ziklag representa a construção de vida que cada um de nós tem. E que a gente imagina que essa construção está guardada, está selada, está protegida. Mas, invariavelmente, tal qual na história de Davi, é bem possível que momentos ou circunstâncias da vida exponham a gente ao desprazer, à angústia, à tristeza de perceber a nossa construção ruída. O inimigo invade e ele leva cativo. É interessante pensar que os amalequitas, quando invadiram Ziklag, eles não mataram ninguém. Olha que texto interessante. Eles não mataram ninguém. A Bíblia diz que eles invadem e levam todos os escravos. É um modelo de ação de Satanás. Matar enquanto se vive. Tem gente que não está morta, mas também não vive. Tem gente que não perdeu a física, a vida orgânica, mas perdeu a vida da alma, o sentido de viver, a prática boa da vida. Assim estavam as mulheres, os filhos de todo o povo de Israel nessa situação. Bom, o que causou essa tristeza, essa angústia? O que causou esse sofrimento? Eu queria lembrar com você que Davi estava num momento negro. Ele havia tido uma ideia brilhante, cansado porque Deus não fazia rei. Ele cansado porque a perseguição de Saul não parava. Cansado porque nada acontecia a Saul. Davi seguia com a expectativa de que em algum momento Deus ia colocá-lo no trono. Essa era a promessa, essa era a unção que estava sobre a vida dele, mas o tempo ia passando e nada acontecia. Aí veja, Davi tem a brilhante ideia, terrível ideia, de se refugiar entre os filisteus. Ele diz assim: se eu continuar fugindo de Saul, em algum momento eu não vou conseguir fugir. Em algum momento ele vai me pegar. Então, para que isso não aconteça, eu vou sair de Israel e eu vou para o meio dos filisteus. Eu vou ficar lá, eu vou me proteger lá, eu vou me guardar lá. E lá eu estarei protegido. Veja, Davi se associa aos inimigos de Israel. Davi se associa a uma nação, a um povo que não andava segundo Deus, conforme Deus. E isso causou um descaminho na história de Davi. Ora, toda promessa, toda bênção passa pelo teste da perseverança, da tolerância, da capacidade de esperar. E parece que Davi não é aprovado nesse teste. Parece que ele simplesmente não consegue. Ele se cansa. E ele começa a pensar de uma maneira desconexa, uma maneira estranha, diferente da que ele sempre pensou. Olha o que Davi diz. Pode ser que Saul me pegue a qualquer tempo. Pode ser que em algum momento eu não consiga me proteger. Veja, você consegue imaginar Davi assim? Eu não. Não parece Davi. Davi era um homem corajoso. Davi era um homem que confiava no Senhor. Golias vem até ele com aquela força, com aquele tamanho, com aquele poderio bélico, mas ele diz: você vem a mim com espada, com escudos, mas eu vou a ti com o Senhor dos Exércitos. Agora, esse camarada não era tão confiante assim. Ele escorrega na fé, ele escorrega na confiança. Ele diz: eu vou ter que dar meu jeito, porque pode ser que Deus não me guarde. Eu tenho que dar meu jeito, porque pode ser que Deus não me livre. Eu tenho que dar meu jeito, porque em algum momento Saul pode vir aqui e me pegar. E Davi deu o seu jeito. Qual era o jeito de Davi? Se refugiar
entre os filisteus. O tempo não era bom. E o tempo, a decisão errada, a decisão humana, leva Davi a viver o pior cenário da sua história. O cenário, irmãos, minha bateria do celular está acabando. Pega o cabo lá dentro para mim, filho. É o pior cenário da sua história, quando os próprios homens, os próprios valentes de Davi, dado a angústia do momento, a Bíblia diz que eles pensaram em apedrejá-lo, pensaram em matá-lo, pensaram em tirar dele a vida. Nessa situação, liga aqui atrás. Espera aí, tenha um pouquinho só de paciência, amados. Eu estou conectando o cabo da bateria. Pronto, salvo. Vamos seguir. Nessa situação, ele, em descrença, é levado ao fracasso e é levado ao perigo de morte. Estava tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para estar na situação de fracasso, porque ele mesmo errou. O que eu queria lembrar é que a beleza da Bíblia é justamente essa. Ela não nos permite acreditar em heróis infalíveis. A beleza da Bíblia está em que ela não constrói heróis diferentes da gente. Heróis que deixaram de ser gente. A gente tem a mania de querer construir heróis. Gente que não falha, gente que nunca teme, gente que nunca erra o caminho. Um herói para a gente é assim. Quando a gente pensa num homem de Deus, a gente pensa num homem sem erro, sem falha, sem descaminho, sem fraquezas, sem medo. Mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia fala que o homem, segundo o coração de Deus, é um sujeito como esse, que ora confia, ora desconfia, que ora é forte e valente, ora é medroso, assustado, tenta pensar em suas próprias maneiras de resolver as coisas. Ora confia em Deus mais do que em qualquer outra coisa. Ora desconfia de Deus a ponto de se aliar contra os inimigos de Deus. Assim são os heróis da Bíblia. São gente como a gente falível, gente com fraquezas, gente com debilidades, gente como Davi, que era tão íntimo de Deus, mas se associa aos inimigos de Deus. Assim são os heróis. E os heróis também cometem erros, os heróis também estragam as coisas, os heróis fazem as coisas que eu e você fazemos. A gente é muito bom em fazer tudo errado. A gente é muito bom em estragar as coisas. A gente é muito bom em criar um ambiente onde as pessoas se machucam por causa da gente. As decisões de Davi não machucaram apenas a Davi. As decisões de Davi machucaram as esposas de Davi. As decisões de Davi machucaram os filhos de Davi. E o pior, as decisões de Davi machucaram os amigos de Davi, as pessoas que ele amava, as pessoas que ele queria bem. De repente, todo mundo machucado por causa de suas fraquezas, por causa de suas escolhas erradas. Isso poderia ser o ponto final na história de Davi. Isso poderia ser o marco em acabar com tudo. Mas Davi tinha um coração para Deus. Graças a Deus, porque a história não acaba aqui. Isso não foi um ponto final. Isso foi uma vírgula. E assim é comigo e com você também. Os nossos descaminhos não precisam ser um ponto final. As nossas fraquezas não precisam estabelecer um ponto final. Os nossos erros não determinam quem somos. Você consegue reconstruir. É possível em Cristo recomeçar. Eu gosto de pensar que quando Jesus estabeleceu o memorial da Santa Ceia, ele pegou o cálice dizendo: este cálice é o cálice de uma nova aliança. Façam isso em memória de mim. Parece que Jesus estava querendo dizer o seguinte: vocês vão precisar recomeçar muitas vezes. Vocês terão que fazer comigo uma aliança nova muitas vezes. Então faça. Eu estou disposto a fazê-lo. Eu tenho disposição para começar de novo como preciso. Façam isso em memória de mim. O meu sangue é derramado justamente para isso. Justamente por causa disso. Toda vez que você precisar começar de novo, eu estarei pronto a começar de novo com você. E o texto, até onde lemos, tem a visão do caos. A partir de quando lemos, começa a perspectiva da solução. Na parte B do versículo 6, nós lemos até um pedacinho. Eu fiz de propósito. Eu li o versículo 6 incompleto. O versículo 6 não termina quando o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. O versículo 6 continua. Há uma última frase que diz assim: todavia, porém, Davi
se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Todavia, Davi voltou-se para Deus, voltou-se para a sua fonte, ainda que tenha errado contra ele, ainda que tenha se afastado dele, ainda que o tenha, entre aspas, traído, ainda que o tenha ferido com suas alianças erradas, ainda que tenha desconfiado dele, enquanto todos estavam no dissabor, na angústia, na desesperança, Davi se fortaleceu no Senhor, se voltou para o Senhor, olhou para ele, retomou, ele se lembrou, eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor. Talvez eu tenha errado contra ele, mas ele ainda é o meu Deus. Ele ainda é o meu Senhor. Ele ainda está comigo. E isso muda tudo a partir de dentro da gente. Eu quero dizer a vocês que os filhos de Davi ainda estavam escravos. A esposa de Davi ainda estava em posse dos amalequitas. Os amigos de Davi ainda estavam angustiados e irados. Mas a Bíblia diz, nesse texto, que Davi já estava fortalecido de novo. Que coisa maravilhosa isso. Que coisa incrível isso. Essa possibilidade mágica de tudo mudar dentro de mim, mesmo quando ainda não mudou nada do lado de fora. De tudo transformar dentro de mim, mesmo quando ainda de maneira externa é tudo igual. Ainda que tudo do lado de fora esteja exatamente igual, dentro de mim tudo pode mudar. Apenas no segundo em que eu me lembro do meu Senhor, em que eu me lembro do meu Deus, em que eu me volto para Ele. Tudo isso muda. A suficiência de Cristo é um milagre. A suficiência de Cristo é poderosa. Na mais terrível angústia, no mais tenebroso fracasso, na mais desgraçada derrota, quando a gente se lembra do Senhor, tudo muda dentro da gente. Quando o fracassado se lembra do Senhor, ele já se torna vitorioso. Quando o angustiado se lembra do Senhor, ele já se torna consolado. Quando o desesperançoso se lembra do Senhor, ele é tomado de gigante esperança. Lembrar-se do Senhor produz um milagre, ainda que não externo, mas sem dúvida interno. Dentro de você, o milagre já é, o milagre já haverá, a possibilidade de Deus já está. Então, se você precisa recomeçar, a minha palavra para você é que você se lembre que você tem um Senhor. Que você não é um homem, que você não é uma mulher natural, que você não é dessa terra, que você não é dessas circunstâncias, que você não é o que os seus erros fizeram de você, que você não é o que as suas escolhas fizeram de você. Você é o que Deus fez de você. Você deve se lembrar do Senhor, como Davi. E nesse momento, nesse segundo, se transformar no homem e na mulher de Deus novamente. Saiba, isso não determina nada do lado de fora, mas isso determina tudo do lado de dentro. Você será novo, você será diferente. Uma outra coisa que eu percebo aqui está entre os versículos 27, o capítulo 27, de 1 a 4. Eu quero falar das ideias da gente. O que conduziu Davi a todo esse caos foi a tal da ideia horrorosa que ele teve. 1 Samuel 27, de 1 a 4, fala de Davi tendo a terrível ideia que o levou ao fracasso. Vem comigo, ó. 1 Samuel 27, de 1 a 4. Deixa eu voltar lá. E disse, porém, Davi, no seu coração, ora, algum dia perecerei pela mão de Saul. Não estou dizendo que eu não reconheço Davi nesse momento. Ele se torna irreconhecível, sem fé, homem fraco. Eu vou acabar morrendo, Saul vai me pegar. Deus não vai conseguir me proteger o tempo todo. Deus não vai me guardar o tempo todo. Perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. E assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele habitavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, e ele e os seus homens, e cada um com sua casa, Davi com ambas as suas esposas,
E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido de Gate, não cuidou mais de buscá-lo. O versículo 4 é comprometedor, porque eu estou falando mal da decisão de Davi, mas o versículo 4 diz que a decisão de Davi deu certo. Davi, inclusive, deve ter imaginado, eu fiz a coisa certa. Eu fiz a coisa certa, deu certo. Saul esqueceu de mim. Saul não vai mais perseguir. Mas agora, a minha reflexão com você é que quem disse que Deus não queria que Saul o perseguisse? Davi queria ficar livre da perseguição, mas Deus não queria livrar Davi da perseguição. Davi estava sendo forjado para ser rei. Ele estava sendo forjado para ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem que andasse segundo Deus. A perseguição era necessária. Não era tempo de fugir dela. Não era tempo de sair para um lugar mais confiável, um lugar de conforto. Bem, eu sei que tribulação não é uma coisa desejável. Eu sei que deserto não é uma coisa agradável. Eu sei que nenhum de nós escolhe por passar por um momento de aflição ou de angústia. Mas eu não quero te enganar. É bem verdade que Deus pode ser que queira tratar com você no deserto. É bem verdade que Deus pode querer tratar e ensinar a você algumas coisas na adversidade. Tome cuidado com as suas escolhas, com as suas boas ideias, com as suas alternativas para tranquilizar a sua vida. Porque quando aquilo que você faz de bom pode não ser tão bom assim. Davi queria fugir de Saul. E ele vai para o meio dos filisteus e consegue fugir de Saul. Saul para de persegui-lo, mas ele cai na mão dos amalequitas. Porque ninguém sai da mão de Deus. Ninguém sai da mão de Deus. Meu conselho para você é que você fuja das suas boas ideias. Que você saia desse teu coração criativo. Que crie uma alternativa para o caminho que Deus colocou na sua vida. Tenha temor de ouvir. Um dos textos que nós lemos diz que Davi falou consigo mesmo em seu próprio coração. Cuidado com o monólogo pessoal. Cuidado com os teus próprios conselhos. Cuidado com o teu coração. Cuidado com o teu próprio discernimento. Você quer ver uma coisa? Veja a diferença de Davi. Veja a diferença de quando esse homem cai em si. Vamos voltar para o texto original, capítulo 30, versículos 7 e 8. Estou voltando lá para o capítulo 30. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa e alcançá-la-ei? E ele disse, persegue-a, porque de certo alcançarás tudo e tudo libertarás. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Primeiro conselho para se reinventar é para de buscar em si o conselho. Para de confiar no teu próprio coração. Aprenda a ter um sacerdote. Quando Davi vai para o meio dos filisteus, ele não consulta ninguém, a não ser o seu próprio coração. A Bíblia diz que Davi falou consigo mesmo em seu próprio coração quando foi para os filisteus. Agora, Davi se lembra que tem um sacerdote. Davi busca o sacerdote. Davi busca um homem que para ele era uma referência divina. E esse buscar de Davi tinha um critério, tinha um modus operandi. Ele chama o sacerdote e diz assim, traz aqui as pedras para que a gente ouça a vontade de Deus. Consultar um sacerdote não significa consultar a referência humana, a sabedoria humana. Essa semana eu estava com a Cássia num papo de vereda e Cássia me pedia uns conselhos e eu estava dizendo a Cássia que na área em que ela me pediu conselho, na área humana pelo menos, ela, se a gente olhar do ponto de vista humano, seria ela meu mestre. Eu é que tenho que aprender com ela. Eu não tenho nada a nível humano, mas eu não sou bobo, não comecei ontem, eu sei muito bem o que a Cássia veio buscar em mim. Ela precisava de uma palavra do Senhor, ela precisava de uma direção do Senhor. Gente, pastores que estão aqui me ouvindo, quando alguém vai buscar conselho com a gente, não é exatamente a nós que eles estão buscando. Ah, irmãos,
Quanta vaidade do nosso coração. Achar que as pessoas veem a nós. Que um dia, porque alguém colocou a mão na nossa cabeça, derramou um óleo sobre a nossa cabeça, nós ficamos inteligentes, capazes de ter resposta para tudo. Que a gente ficou capaz de solucionar as demandas e os problemas de todo mundo. E quanta gente, por vaidade, por confiar na força do seu braço, dá conselhos loucos e leva um monte de gente a cometer erros. Quando alguém nos procura, tal qual Davi procurou o sacerdote, não era o sacerdote que Davi queria, era a Deus. Ele queria ouvir a Deus. E é assim que somos procurados. Ainda hoje, no meio da igreja, é verdade que o Senhor fala com todos. É verdade que o Espírito Santo habita em todos. Mas também é verdade que o coração do homem é enganoso. E o princípio bíblico é buscar conselho em alguém. Um sacerdote não é alguém, hoje, nos nossos dias atuais, não é alguém que tem uma estola, não é alguém que fala bonito, que prega, que tem microfone, que tem o título de pastor. É apenas um irmão. Ele não tem nele sabedoria. Ele não tem nele uma palavra para consertar casamento de ninguém. Ele não tem nele palavra para consertar a vida profissional de ninguém. Tolice pensar que um homem, porque carrega o título de pastor, ficou mágico, ficou poderoso, tem uma unção maior do que os outros. Isso não é verdade. Mas quando Davi busca o sacerdote, ele diz assim: traze-me, peço-te aqui, o éfode. Versículo 7. Eu quero o éfode, que era aquela placa no peito do sacerdote, que tinha as pedras preciosas, uma representando cada tribo, e eles lançavam sorte para buscar a vontade de Deus. Ele disse ao sacerdote: eu quero ouvir a Deus. Você é o meu irmão, você é um sacerdote, mas eu preciso ouvir a Deus. Se você quer aprender a se reinventar, aprenda a não ter boas ideias e aprenda, preste atenção, aprenda a ouvir a Deus através dos seus irmãos, que são apenas irmãos, que continuam sendo só irmãos, mas eles têm um éfode. A igreja possui um éfode. Preste atenção nisso, amado. Há uma sabedoria, há uma intervenção divina, há um poder quando nos reunimos como igreja. Um éfode está na igreja, uma expressão da vontade de Deus, uma expressão do desejo de Deus. Um éfode está no meio da igreja e no conselho da igreja. Quando eu, que não sou bobo nem nada, chamei Toninho e Sérgio para estarem comigo nessa empreitada, e eu disse a eles: eu não quero ser o titular, o pastor presidente, eu não quero ser o sacerdote sobre essa comunidade de fé que a gente chama de vereda. Eu não quero estar sozinho, eu quero ter pastores comigo, eu quero ter irmãos que me pastoreiem também. Eu quero um éfode, eu quero ter alguém em quem vou consultar, que eu vou ouvir Deus. E aí comissionei Toninho e Sérgio, e eles vieram com amor e com carinho, porque eles serão para mim uma guarda, uma proteção do meu próprio coração. Eu não quero confiar em mim mesmo, eu preciso ouvir. O éfode não está na tua consciência, o éfode não está no teu coração, o éfode está na igreja, o éfode está nos irmãos. Esse é o conselho. Troque as suas boas ideias pelo conselho da igreja. Existe uma tolice no meio evangélico quando a Bíblia diz que a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações. Um monte de gente sai dizendo que se eu tiver paz, significa que Deus está comigo. Isso é uma grande bobagem. Me perdoe se eu te frustro. Mas a verdade é que isso não é o que Deus quer dizer. Não é o que a Bíblia quer dizer. A Bíblia nunca diz que se você tiver paz, significa que Deus está contigo. Muita gente tem paz na sua desgraça. Muita gente tem paz nos seus pecados. Muita gente tem paz nas suas decisões erradas. Muita gente tem paz nas suas escolhas equivocadas. A Bíblia diz que a paz de Cristo seja um árbitro em vossos corações. Há um plural. A paz de Cristo é um juiz da pluralidade de um governo onde há mais do que uma pessoa. Quando existem conselhos, multidão de conselhos, quando existem irmãos e existe paz nessa pluralidade, eu posso entender que Deus está presente, que a vontade de Deus vai me guiar. Há um milagre no seio da igreja. Então,
Troque a sua boa ideia pela palavra da igreja, pelo conselho da igreja. Sujeite a sua vida aos irmãos. Você quer se reinventar? Quer começar de novo? Aprenda a começar, sujeitando a sua vida uns aos outros. Amém? A outra coisa que vai nos ensinar a nos reinventarmos é nos afastarmos do vitimismo e perdoar quem erra com a gente. Versículo 8 e 9. Vamos ler? Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-los-ei. E ele lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi. Com quem? Ele e os 600 homens que com ele se achavam. E chegaram perto do ribeiro de Besor, onde pararam, e os que ficaram para trás. Sabe com quem que Davi foi lá? Com os homens que estavam pensando em apedrejá-lo agora há pouco. Sabe com quem que Davi foi lutar, foi reconstruir a vida? Com aqueles que pensaram em matá-lo. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Satanás milita contra nós. Existe um princípio para construir amigos e para construir inimigos. Deixa eu dizer a você, ouça o que eu vou dizer a você. Muita gente está sofrendo e não consegue se reinventar e não consegue sair do seu sofrimento porque está fazendo inimigos no lugar errado. Satanás jogou uma isca e você pegou. Você começou a chamar de inimigo quem não é teu inimigo, quem não deveria ser teu inimigo. Você deixou que no seu coração alguém se transformasse em inimigo quando não devia ser. A relação de Davi com os seus guerreiros, com os seus valentes, estava estremecida. A Bíblia diz que eles pensaram em matá-lo e Davi sabia disso. Eles planejaram apedrejar Davi até a morte. Eles não mereciam mais ser os valentes de Davi. Eles não mereciam mais ter a confiança de Davi. Como é que um homem pode voltar a lutar ao lado daqueles que pensaram em matá-lo? Eles não mereciam mais ser os valentes de Davi. Correto? Errado. Davi disse: eu vou lutar com esses homens. Esses são os meus heróis. Eles são os meus guerreiros. Sabe por quê? Porque no meu arraial não é lugar de fazer inimigos. Os meus inimigos estão lá fora. Aqui dentro eu tenho amigos e eu tenho irmãos. É preciso ter um coração perdoador para isso. Porque, como eu disse, esses caras acabaram de tentar matá-lo. É possível que você tenha motivos para acreditar que os irmãos com quem você andou falharam com você e já não merecem mais a sua confiança. É possível que você tenha motivos para acreditar que os irmãos, aqueles que você chamou de irmãos, ou talvez alguns que você chamou de pastor, não merecem mais a sua confiança. É possível que você tenha sido traído. É possível que alguém que devia ter cuidado de você tenha te levado para uma situação de morte. Pior que isso, é possível que aquele que devia ter sido fiel a você causou dor a você e aos seus queridos. E é muito difícil administrar essa situação. É muito difícil querer continuar amigo de quem nos decepciona. É muito difícil querer continuar irmão de quem traiu a confiança da gente, a esperança da gente. Mas eu vou te dar uma notícia. Assim caminha a igreja. O nosso relacionamento não é construído nos erros, nos acertos que cometemos uns com os outros. Nós não somos amigos, ou irmãos, ou aliançados, ou comprometidos uns com os outros, porque fizemos e fazemos tudo certo na vida um do outro o tempo todo. Se existe uma coisa que pode garantir que seremos irmãos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, é a graça do perdão. O privilégio de perdoarmos as feridas que causamos uns nos outros. Davi escolheu não ser vítima. Ele poderia se dizer ferido, ele poderia se dizer magoado, ele poderia se dizer decepcionado e dizer não luto mais com esses homens. Mas ele escolheu não ser vítima. Ele escolheu permanecer ao lado daqueles homens. Qual é a escolha que você tem feito? Quantas pessoas você disse, nele não confio mais?
Com ele eu não ando mais. Com essa pessoa eu não vou me arriscar de novo. Não é assim que a igreja caminha. Você que é um servo de Deus, você segue um homem que foi traído e negado e nunca abriu mão dos seus traidores, daqueles que o negaram. O nosso modelo, a nossa referência de fé é alguém que nos amou quando nós o traímos. Quero dizer a você que você traiu o nosso Senhor Jesus. E não foi uma ou duas vezes. Se você tiver um espelho na sua casa e se você tiver um pouco de sinceridade, você vai ver que você se identifica com quem feriu você. Você não é melhor do que quem decepcionou você. Você não é melhor do que quem feriu você. O princípio do perdão é que se eu não perdoo a quem me feriu, eu não mereço o perdão do meu Senhor. Davi foi lutar com aqueles que o traíram, que pensaram em matá-lo. Se você quer aprender a se reinventar e se você quer sair de uma situação de derrota, você vai lutar do lado de quem falhou com você. Você vai voltar a confiar, sim. Você vai voltar a se expor, sim. E você vai voltar a se aliançar, sim. Porque você não é melhor do que quem te feriu. Como eu disse agora há pouco, nós temos um lugar onde devemos fazer amigos. E nós não podemos permitir que hajam inimigos no lugar onde fazemos amigos. E nós temos um lugar onde fazemos inimigos. E nós não devemos ter amigos no lugar onde há inimigos. Que lugares são esses, Alexandre? O lugar onde se faz amigos é o seio da igreja. A igreja é o lugar de amigos. Nunca permita que hajam inimigos naquilo que você chama de igreja. Mas se eles errarem, você vai perdoá-los. Se eles te decepcionarem, você vai perdoá-los. Se eles traírem você, você vai perdoá-los. Assim é que a gente não permite inimigos no meio da igreja. Na igreja não há inimigos. E onde estão os nossos inimigos? Lá fora, nas regiões celestiais. Não há inimigos humanos. Não há inimigos físicos. Não. Aquele homem, aquela pessoa também não é teu inimigo. O teu inimigo está nas hostes espirituais. A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades do ar. Esses são os nossos inimigos. A Bíblia diz que nós não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. É assim que nós vencemos o mal. E essas são as nossas armas. Os amigos estão na igreja. Esses que falham com a gente gente perdoa, ama e caminha de novo. Os inimigos estão no ambiente espiritual, que lutam contra nós, que determinam muitas vezes momentos de fracasso. Se você fizer assim, separar os inimigos dos amigos, você vai conseguir se reinventar e começar de novo. Eu queria terminar, mas antes eu quero falar de um último princípio, de uma última maneira. Tenha coragem. Davi havia acabado de sofrer uma terrível derrota. E ele perguntou, se o Senhor for comigo, eu vou vencer. E a palavra de Deus através do sacerdote foi, você vai lutar e você vai vencer. Você vai lutar e você vai vencer. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Para batalhas impossíveis, para batalhas difíceis. Tudo o que você precisa é que Deus esteja conosco. Há tantos anos atrás, nós começamos a Igreja Batista Missionária e a gente gosta de lembrar disso. Éramos só meninos, éramos 8 crianças. Era assim que falavam de nós na cidade. A turma deve lembrar disso. Eram 8 crianças que não sabiam o que estavam fazendo bagunça, que não tinham noção do que estava sendo feito. E quer saber? Eles todos tinham razão. Nós não sabíamos o que fazíamos. Nós éramos de verdade crianças. Parece que é isso que Deus gosta. Gente que não sabe o que faz e que se comporta como criança. Mas que tem coragem. 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 Com 19 anos, eu tive que ter coragem para deixar minha família, minha estrutura de vida e estar aí em cidade ocidental para começar uma igreja do nada. Hoje, com 48 anos, eu sou desafiado a ter coragem para abandonar toda a estrutura de vida que eu consegui, com muito esforço, ter aqui no Rio de Janeiro. E voltar para Brasília e recomeçar uma caminhada. Eu não sei qual é a situação que desafia você a ter coragem, mas você vai precisar ter coragem.
Sem coragem, a gente não vence nunca. Não vence nunca. Você vai correr riscos. E correr riscos envolve viver. Quem não quer correr riscos não consegue viver. É arriscado viver. É arriscado casar. É arriscado ter amigos. É arriscado começar de novo. É arriscado ir para um novo negócio. É arriscado desafiar, aceitar o desafio de ir para um novo cargo. É arriscado começar uma igreja do nada, novamente, em uma outra cidade. É arriscado, mas a vida envolve correr riscos. O que você precisa pensar não é o volume do risco, mas é o quanto Deus está com você nesse risco. Se Ele está com você, tenha coragem. Avance. Você vai conseguir. Última coisa é que você precisa aprender a relevar. Eu não vou ler o texto, é a penúltima coisa, tem 2. Quando eles chegam a um determinado lugar, nosso tempo está passando, Toninho está falando que eu estou pregando cada vez mais tempo, está ficando cada vez mais chato. Tenha paciência comigo aí. Em algum momento, no meio da caminhada, 200 homens dos 600 disseram, nós não vamos conseguir. Nós não vamos avançar. E Davi deixa esses homens para trás e segue com só 400. Apenas esses 400 foram suficientes para alcançar a vitória. Quando eles voltam, cheios de despojos, com as mulheres, com os filhos, com ouro, com tudo que haviam conseguido, alguém diz que esses 200 que ficaram não eram dignos de receber a recompensa, os despojos, deviam ficar apenas com as esposas e com os filhos. Mas Davi disse, será repartido com todos. Eu quero dar um princípio a você. Lute com poucos. Enfrente a batalha com poucos. Quando você falar em guerrear, é bem verdade que alguns vão querer recuar. Quando você falar de um desafio, poucos vão querer estar do seu lado. Poucos vão querer estar do seu lado. Mas na hora que você vencer, muitos vão vir para celebrar. O princípio de Deus é assim. Guerreie com os poucos que Ele te der. Mas na hora que vier a recompensa, divida com todos. Compartilhe com todos. Todos vão celebrar com você. Nós estamos num tempo de semeadura de uma igreja. E é bem verdade que poucas pessoas querem participar desse momento. Não é fácil. Eu entendo disso. Eu sei como é. Mas a hora que conseguirmos vencer, nessa hora, nós vamos celebrar com todos que quiserem. Nós vamos nos alegrar com quem quiser vir. Porque assim funciona o corpo de Cristo. Há alguns que querem lutar, que estão maduros para lutar. Há outros que querem apenas celebrar. Nós vamos lutar com quem quer lutar. E vamos celebrar com quem quiser celebrar também. Todos são bem-vindos no tempo que tiverem e no momento que tiverem. Assim funciona a vida da igreja. E assim funciona você em todas as áreas da sua vida. Eu vou fechar agora. Em último lugar, se você quer aprender a se reinventar, não abandone a diaconia. A capacidade de pensar que tudo que é teu é dos outros. Foi isso que fez Davi pregar os despojos de guerra e dizer será tudo de todos. Eu não vou dar apenas aos 400. Todos vão se servir. Esse é um sentimento diaconal. Esse é um sentimento de servo. Esse é um sentimento que dá o melhor a todos. Por que eu estou dizendo que eu luto com quem quiser lutar do meu lado? Mas eu também vou celebrar com quem quiser celebrar do meu lado. É um sentimento diaconal que enche o coração da gente. Nós somos chamados a abençoar, seja com dinheiro ou seja com a nossa vida, com o nosso talento. Não despreze alguém porque não teve estrutura para lutar do teu lado. Não despreze alguém. Um dos princípios para se reinventar é ser generoso. É ser generoso. Generosidade não trata apenas do dinheiro. Generosidade também fala do ministério da gente. Também fala do serviço da gente. Também fala de uma entrega de vida da gente. Se você quer se reinventar, que o Senhor te dê um espírito diaconal. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Desculpa, Toninho.